Eu quero convidar os irmãos a voltar no tempo comigo. Vamos voltar aproximadamente 2000 anos. Vamos lá pelo ano 95 da era cristã. No primeiro século da era cristã, no fim do primeiro século da era cristã. Nessa época era imperador de Roma o imperador Domiciano. E nessa época começou a perseguição estatal à igreja cristã. Até então as perseguições eram de outros judeus, eram locais, eram nacionais. Mas agora a perseguição começava a ser do Império. O Império Romano começava a perseguir a igreja. Fazia já 60 anos, mais de 60 anos, que o Senhor Jesus Cristo tinha ressuscitado e tinha voltado ao céu. Há 60 anos, o Senhor Jesus Cristo tinha dito que voltaria. E essa promessa do Senhor Jesus Cristo era uma promessa absolutamente presente para os cristãos. Eles entendiam que o Senhor Jesus ia voltar mesmo naquela época. Quem sabe já pelo ano 90 eles já estavam achando que o Senhor Jesus já estava tardando, pois ele disse que voltaria, tinha ido preparar lugar. Nessa época, Jesus ainda não tinha voltado. Na verdade, o Senhor Jesus não voltou ainda hoje, 2000 anos após. Mas vamos pensar lá em João. João estava preso, exilado na ilha de Patmos. Todos os discípulos já tinham sido mortos, martirizados por causa da fé. E João continuava vivo e estava agora exilado por causa da fé. João, o discípulo amado. Qual seria o estado emocional de João, irmãos? Vamos pensar. Esperando a volta de Jesus, mas Jesus ainda não tinha vindo. Querendo pregar o evangelho, mas preso numa ilha, numa pequena ilha, uma ilha rochosa, uma prisão. A ilha era uma prisão. Mas ainda, irmãos, a condição espiritual, será que Jesus vai voltar mesmo? Imagine, irmãos, como Satanás trabalhava com João para desanimá-lo emocionalmente, espiritualmente. Qual seria a condição física de João? Ele devia ter uns 90 anos de idade. Imagine, irmãos, 90 anos, pelo menos 90 anos de idade. João era mais velho, era mais novo que Jesus, era mais novo que todos os apóstolos, era o discípulo amado, o mais novo. Mas ele estava vivendo, irmãos, estava vivendo agora nessa condição de total desamparo, sem descanso mental, sem descanso emocional, sem descanso espiritual, cheio de dúvidas. Aí então acontece uma coisa maravilhosa. Veja o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Primeiro verso de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por meio de um anjo, notificou ao seu servo João. Lembra-se que nós falamos ontem sobre o mapa, irmãos? João estava perdido na estrada, sem um mapa. Mas o Senhor Deus providenciou um mapa para ele. Um mapa revelação. Apocalipse quer dizer revelação. O Senhor Deus deu a João, ao seu filho, que estava exilado por causa da fé, deu a ele um mapa para saber o que ia acontecer. Nós vemos lá em Apocalipse 1, irmãos, Jesus glorificado. João viu Jesus glorificado. E é para ele escrever, então, isso, para passar isso para as igrejas, para as 7 igrejas da Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas eram as igrejas da Ásia Menor, onde Paulo tinha pregado, onde estava acontecendo o cristianismo, realmente o cristianismo internacional, não o cristianismo local da Palestina.
O 7, irmãos, sempre indicou na Bíblia a totalidade. E nós entendemos, irmãos, pelo método de interpretação historicista da Bíblia, que as 7 igrejas simbolizam a igreja cristã na sua totalidade. Ou seja, a igreja cristã, desde a época do seu nascimento, com a morte do Senhor Jesus Cristo e a pregação dos apóstolos, até o final dos tempos, quando o Senhor Jesus vai retornar. O Senhor Jesus havia prometido, em São Mateus 28, verso 20, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O Senhor Jesus disse, vou estar com vocês até o fim dos tempos. E na visão de Apocalipse, no início da visão, João viu uma pessoa andando por entre os candeeiros. Veja lá, irmãos. No meio dos candeeiros, Apocalipse 1,13, no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Jesus Cristo gostava muito de ser chamado como Filho do Homem. Ele se referia a ele mesmo como Filho do Homem. Portanto, esse que estava entre meio dos candeeiros era o Senhor Jesus Cristo. Mas o que são os candeeiros? O próprio capítulo 1, irmãos, diz o que são os candeeiros. 1:20. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O que isso quer dizer, irmãos? Jesus andando entre as igrejas. Entre as igrejas da Ásia Menor, num primeiro momento, naquele século. Mas especialmente, irmãos, entre as igrejas ao longo do desenvolvimento histórico. Ao longo da história da igreja. Desde o primeiro século até hoje, o século 21. O Senhor Jesus permanece como ele prometeu. Vou estar com vocês até o fim dos tempos. E como o Apocalipse fala, ele estava entre as 7 igrejas. Ele estava acompanhando, conduzindo. Às vezes, irmãos, nós podemos, como João, estar desanimados, estar fracos. Mas será realmente que Deus está conduzindo o seu povo? Deus está conduzindo a igreja? Deus está conduzindo os destinos desse mundo? A Bíblia diz, irmãos, o Senhor Jesus vai estar conosco todos os dias. Mas ainda, ele está entre as igrejas. Isso quer dizer, conduzindo as igrejas, guiando as igrejas. Mas além de tudo, irmãos, o livro de Apocalipse apresenta não só o desenvolvimento histórico da igreja, mas o futuro glorioso da igreja. Veja, por favor, comigo, Apocalipse 21, capítulo 21, verso 1 e 2. Está na nossa lição, na página 163, na lição de domingo. E vi um novo céu e uma nova terra, o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. O que é que João estava vendo, irmãos? Um novo céu e uma nova terra. E aí ele diz assim, o mar já não existe. O que era esse mar, irmãos? Alguns comentaristas bíblicos entendem que o mar é o mar que causa separação. João estava numa ilha, exilado, separado por conta do mar. O mar fazia separação entre ele e os outros crentes. É muito provável, irmãos, que esse texto não existe mar. O mar já não existe, é porque não vai haver mais separação. Nunca mais vai haver separação entre as pessoas. Separação por brigas, separação por discórdias, por diferenças ideológicas, separação por doenças, separação pela morte. O Senhor Deus, irmãos, vai estar. E ele diz assim, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva, preparada para o seu noivo. Se João estava desanimado, irmãos, no final da mensagem de Apocalipse, após os 22 capítulos de Apocalipse, ele agora podia estar tranquilo. Eu sei que o Senhor vai conduzir tudo. Eu sei que o Senhor Jesus vai conduzir tudo. E eu sei que vai ter um final glorioso. Ele podia então descansar.
O que pode nos dar descanso, como disse ontem, nós não temos um descanso absoluto, nós não temos um descanso supremo. A única coisa que pode nos dar descanso, ainda que um descanso terreno, é a esperança da nova terra, é a esperança da vida eterna. É essa esperança de Apocalipse, Apocalipse 21 e Apocalipse 22. A nova terra, onde não vai haver mais separação, onde não vai haver pranto, onde não vai haver mais dor. Que Deus nos abençoe, irmãos, a gente possa entender isso. Leia, faça planos de ler o livro de Apocalipse com cuidado durante essa semana. E o Espírito Santo certamente vai nos ajudar a entender melhor o plano da salvação, a entender melhor o que Deus tem preparado, ainda que o apóstolo Paulo diz que nós não vamos entender, não pode subir no coração do homem, no entendimento do homem, o que Deus tem preparado. Que Deus nos abençoe para que a gente possa estudar nessa semana e aprender um pouco mais sobre o descanso supremo, aquele descanso que o Senhor Deus quer dar para cada um de nós.